Até onde pode ir a nossa ajuda como constelador familiar? Olá, bem-vindos ao podcast O Amor Pode. Eu sou Catarina Rodrigues Batista, terapeuta, facilitadora e formadora de constelações familiares. E acredito que o amor é a força mais poderosa no universo. Semanalmente vou partilhar contigo dicas práticas para integrares esta terapia na tua vida, mas também histórias de quem foi impactado pelas constelações familiares. O amor pode mudar a nossa vida e é sobre isso que vamos falar neste podcast. Quando assumimos um caminho profissional que está ligado a ajudar outras pessoas, temos que ter aqui alguns pontos bem conscientes. É necessário termos atenção e presença quando nos colocamos neste caminho. Porque este movimento é muito bonito quando alinhado com um bom propósito. Porque quando não assim é, pode esconder nuances não tão positivas entre o constelador e o ajudado. E no fundo é sobre isso que eu venho aqui falar hoje. Até onde é que nós, como consteladores, podemos ir e, quando ultrapassamos esses limites, o que é que acontece? No fundo, quando nós ultrapassamos as ordens da ajuda, nós estamos a incorrer em desordens. E vamos então falar aqui neste misto entre as ordens da ajuda e as desordens quando não são cumpridas. E as ordens da ajuda foram descritas por Bert Hellinger, onde ele escreveu a sua percepção sobre este assunto na sua longa carreira como profissional da ajuda. Ele descobriu que há algumas posturas para que a ajuda não se converta em algo que diminua o cliente. E nestes dois lugares, aquele que recebe ajuda está com menos opções de avançar em direção à solução do seu problema e retornar para um bom caminho da vida. E há uma qualidade básica na ajuda, que é reconhecer no outro a capacidade de lidar com a sua própria realidade e com a sua própria história. Aquele que oferece ajuda está a ser apenas uma lanterna que traz luz para momentos onde a visão está mais obstruída pela escuridão. Ajudar sem tomar para nós. Ver-nos como lanternas e reconhecer que o outro está no controle da sua própria vida e que a nossa ajuda vai ser recebida até onde o outro a permitir. Um bom constelador apenas ilumina o caminho. E é somente quem recebe a ajuda que é capaz de fazer algo com o que vê. Há um limite claro de até onde eu, como constelador, posso ir. Também um bom constelador não se enche de expectativas dos resultados da sua ajuda e ele deixa o caminho livre para que os outros que se movimentam da melhor maneira consigam chegar a um bom resultado. Ao deixar o nosso cliente livre, nós também estamos livres. E então o movimento que se faz de forma leve na direção do destino é maravilhoso. E Bert Hellinger trouxe as ordens de ajuda algumas questões que devemos tomar atenção quando nos colocamos como profissionais em áreas de apoio como médicos, psicólogos, terapeutas, coaches, advogados. As ordens de ajuda têm a ver com ajuda como profissão, não como ajuda interpessoal, porque há aqui uma grande diferença entre as duas. A ajuda como profissão é uma arte, uma habilidade de saber como fazer. Sobretudo, precisamos saber como fazer para não deixarmos
de ser envolvidos num relacionamento. E Bert Hellinger descreve as ordens de ajuda não por ordens de importância, mas apenas para serem enumeradas simplesmente como uma organização, como clareza de conteúdos. E a primeira ordem da ajuda é dar apenas o que se tem e tomar para nós somente aquilo que nós precisamos. E desta forma, o constelador e quem é ajudado são ambos beneficiados numa troca equilibrada. Quando isto não ocorre, aparecem as desordens, como querer dar o que não tem, querer tomar algo que não precisa, esperar e exigir de outra pessoa que ela não pode dar, tirar a responsabilidade do nosso cliente sobre algo que só ele deve ou precisa carregar sozinho. A nossa ajuda como consteladores tem de ser humilde. Nós renunciamos a fazer bonitinho e renunciamos com arte, pois é muito importante termos aqui uma atitude corajosa e reconhecer os nossos próprios limites. Nós não vamos conseguir levar ninguém por um caminho que ainda não fizemos. Esta também é uma atitude corajosa, pois reconhecer os nossos próprios limites é por vezes nos colocarmos indisponíveis para ajudar. A segunda ordem da ajuda é nós submetermos às circunstâncias e reconhecer a realidade e as suas limitações. E é deste lugar que eu consigo reconhecer o que é possível ajudar. Este é um movimento discreto, humilde, onde o constelador perde o protagonismo. Porém, é um lugar de grande força. Mas as desordens desta ajuda são negar ou encobrir circunstâncias e querer ajudar, enfraquecendo-nos tanto a nós como aquele que pede ajuda. Quando nós reconhecemos as circunstâncias sem ser necessário colocar as nossas ideias, esta mistura mostra-se com grande força e utilidade, tanto para o constelador como para o seu cliente. A terceira ordem de ajuda é colocar-nos diante do cliente como um outro adulto, reconhecendo nele as possibilidades que se apresentam, olhando para o seu destino, olhando para as suas dificuldades e criando um campo onde ambos, constelador e cliente, são fortes para avançar na direção de uma solução. Como consteladores, nós não devemos sair do nosso próprio lugar para ocupar o espaço trazido pelas queixas do cliente, tentando aqui, no fundo, ir de encontro ao lugar onde ele está. Pode ser um lugar de vítima, pode ser um lugar de salvador, pode ser um lugar até de abusador. É importante nós colocarmos nesta postura de não querermos preencher algo que está vazio no nosso cliente, porque senão as desordens mais uma vez aparecem. Permitir reivindicações infantis, tratar o cliente como uma criança, poupá-lo de algo que o cliente precisa carregar, precisa de se responsabilizar, precisa de assumir as suas consequências. No fundo, reconhecermos o cliente como um adulto capaz é o primeiro passo para que este cliente perceba que consegue assumir as possibilidades da mudança. E assim ele tem força para caminhar, para fazer a sua própria caminhada. A quarta ordem da ajuda é olhar somente para o cliente, dá ao constelador uma imagem incompleta do quadro. É necessário nós considerarmos todo o sistema que está envolvido com o nosso cliente quando ele chega até nós. É importante aqui nós incluirmos de forma respeitosa e com amorosidade outros membros que se relacionam com o cliente, sendo os mais importantes os pais. Quando nós não consideramos o cliente e o seu sistema como um todo, as desordens são
desrespeitar ou ignorar outros membros da família, não olhar para aquele membro excluído da família que tem nas mãos a chave para a solução, não perceber as reivindicações infantis diante da dureza da empatia sistémica necessária para uma solução, como libertação e fonte de força, e deixar de olhar para algo maior, além do cliente, e nos curvarmos diante disso. Somente na inclusão de todos que podem estar presentes na queixa do cliente é que reside uma boa chave para que possamos olhar para uma boa solução. E a quinta ordem da ajuda é amarmos e respeitarmos as pessoas pelo que são. No fundo, é lidarmos com a realidade do seu próprio destino. Ao constelador, esta postura é facilitada pela falta de envolvimento afetivo com as pessoas que chegam até nós para ajudarmos na resolução de problemas. Ao assumirmos esta postura, o constelador serve apenas como ponte para uma nova forma de olhar para aquele que procura ajuda para lidar com as suas próprias dificuldades. As desordens aqui são julgamentos, condenações ou indignação moral. Quando o constelador incorre em qualquer uma destas desordens, afasta o cliente da real possibilidade de ajuda, pois o constelador corre o risco de ser um amplificador das dificuldades do cliente, ao invés de oferecer uma nova possibilidade de lidar com estas questões. E desta forma, o cliente fica parado, sem movimento, para levar a vida adiante. Então, uma postura de constelador é não julgar, é não condenar, é não olharmos para a situação do nosso cliente e nos envolvermos moralmente com ela. Eu devo ir para uma constelação sem julgamentos, sem expectativas e a partir de um vazio interno. E agora que já sabes até onde é que pode ir a ajuda como constelador familiar, agora que já sabes que ser constelador familiar é uma arte e como arte pode ser aprendida, eu tenho um convite para ti. Criei o workshop 100% online, 100% gratuito. Aprenda a ser um constelador familiar, onde te vou ajudar a entenderes como podes juntar as constelações familiares à tua profissão. O link para te inscreveres neste workshop vai ficar disponível na descrição deste episódio. E assim chegamos ao fim deste episódio. Gratidão por estares desse lado. O podcast O Amor Pode não seria o mesmo sem ti. Se gostaste deste episódio, partilha com outros terapeutas, amigos e familiares. Podes ainda deixar ideias ou sugestões para novos episódios através do e-mail geral@catarinabaptista.com. Vou adorar gravar para ti. E lembra-te, ser constelador é uma arte e pode ser aprendida. E nós voltamos a ver-nos na próxima terça-feira. Até lá!